a aceitação do convite Obrigado. para estar com a gente no curso de É ótimo estar conselheiros. aqui. Né? Está com a gente já há 10 anos, né? Pelo 10 menos anos. 10 anos Pelo como menos por professor, aí. Por aí? como professor do curso de conselheiros do Bachadoria do Departamento Gonçalense. Eu tinha uma honra estar recebendo ele aqui de novo, tá? E ele vai estar apresentando o módulo de liderança cristã. E a gente vai estar orando pela vida dele nesse momento, tá? Vamos todos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos nesse momento de estar aprendendo mais da sua palavra, de estar aprendendo mais sobre liderança cristã, seja do seu filho, do seu servo, pastor Otávio, na sua espiritualidade possa trazer, ó Pai, importantes ensinamentos, para ser um instrumento de suas mãos, ó Pai, para que a gente possa, Senhor, ser cada vez mais capacitado para a obra. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia, pelo amor, pelo projeto, pelos equipamentos, tudo está funcionando perfeitamente, ó Pai. Agradecemos todas as bênçãos recebidas. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Otávio. Fique à vontade. Obrigado. Só boa tarde. Boa tarde. Quantos aqui já fizeram algum tipo de curso com foco liderança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, obrigado. Gente, liderança é uma nomenclatura geral para dizer alguém que está à frente de algo. Mas a gente tem que entender que você talvez já seja líder, se você ainda não recebeu o título de líder, mas você talvez não tenha percebido isso ainda. Porque liderança tem a ver com influência. E nós, como servos de Deus, temos que estar fazendo o quê? Influenciando o mundo. E por influenciarmos o mundo, as pessoas olham para nós de uma maneira diferente. Se você está vivendo realmente os ensinos de Cristo, há pessoas à sua volta, na sua equipe de trabalho, na sua equipe na universidade, na sua equipe lá no colégio, que está te olhando de uma maneira diferente. Em que sentido? Ele está se inspirando em algo em você, que é um tipo de liderança. Quando você tem um trabalho a ser executado e alguém vê para você naquele instante, olha para você e já pensa, é você que vai estar à frente daquela atividade. Porque você gosta daquela matéria ou porque você encoraja as pessoas à sua volta a dar o seu melhor. Então, isso tudo é liderança. Tudo isso é um papel de um líder. Agora, para mim, não existe maior líder do que Jesus. Não existe líder maior do que Jesus. Não existe professor maior do que Jesus. É isso, tanto é que há autores brasileiros que escreveram livros nesse sentido. Jesus, o maior professor, Jesus, o maior psicólogo. Então, ele vai dando vários títulos para Jesus, que é o que ele representa para nós. Mas aqui o nosso foco é liderança cristã. Há uma diferençazinha aí comparado ao que o mundo pensa no papel de um líder. Na apostila, que é bem resumida, né, um apanhadozinho geral, que é um líder, que é um ser liderança, nós demos algumas sugestões de livros. Alguns livros, infelizmente, que ali estão, você talvez não vai encontrar mais no mercado, mas talvez encontre um sebo ou em alguma biblioteca. Então, vale a pena a leitura de alguns deles ali. No geral, você ainda encontra no mercado a boa parte deles ali. Principalmente os livros de John Maxwell. John Maxwell, ele se especializou em formação de líderes. Ele era pastor. Hoje ele não está mais exercendo pastorado, há já alguns anos. Por quê? Ele se especializou nessa área e tem focado liderança fora da igreja também. Ele é um consultor de liderança em grandes empresas lá nos Estados Unidos. Mas os livros deles, vira e mexe, você vê alguns exemplos de situações dentro da igreja. Então vale a pena a leitura dele, dos livros que ele escreveu sobre liderança. No nosso país, nós temos como o foco na liderança cristã o pastor Josué Campanhã. Não sei se alguém já ouviu falar desse nome. Vale a pena você ver. Eu acho que lá no grupo de embaixadores eu cheguei a colocar algum link. Não sei se eu coloquei nesse do grupo do curso em si. Qualquer coisa eu coloco depois lá também no grupo da gente. Tá certo? Um vídeo que ele fala sobre liderança cristã. Então ele também é um consultor. Ele é muito ligado também a John Maxwell nesse sentido aqui no Brasil. É da Envisionar.
E ele ficou um bom tempo também como formador de liderança dentro do Haggai. Alguém aqui conhece o Haggai? Já fez algum curso? Foi sempre lá. Quase sempre está lá. Ano que vem, né? Isso. Nós temos, na realidade, os cursos de formação de liderança tem ao longo do ano tem várias turmas atualmente. Antigamente era uma turma por ano, quando era lá em Águas de Lindóia. Ainda é. O curso não, o curso agora é só na sede. Só na sede. O congresso permanece em Águas de Lindóia. Né? O curso agora é só em Campinas, na sede deles lá. Tá certo? E vira e mexe também, eles vêm aqui em algumas regiões, inclusive já veio aqui, acho que aqui na São Gonçalo, acho que nem já teve uma capacitação deles aqui. Então, aconselho, se vocês puderem fazer um curso do Haggai de liderança avançada, vale a pena o investimento. Tá certo? Mas não tem só o Haggai. Alguém aqui é líder de adolescente? Só uma pessoa? Duas pessoas. Para vocês, eu indico. Já foi, quer ser, pensa em ser, então tá ótimo. Para vocês, aconselho um curso que é feito pela MPC em Minas Gerais. 11 dias de imersão total no acampamento deles, atividades, e ao final do curso você recebe uma avaliação pessoal de como é que foi o teu envolvimento lá, pontuando seus pontos fortes, seus pontos fracos, para que você possa desenvolver a sua liderança. Então é positivo a capacitação que é feita lá pela Mocidade para Cristo. Tá certo? Você pode acessar lá o site deles. A turma é sempre no mês de janeiro. Normalmente é a última semana de janeiro e iniciozinho de fevereiro. É sempre nesse período. Tá certo? Porque eles fazem um acampamento de adolescentes, crianças, adolescentes e jovens. Depois vem a capacitação de liderança de adolescentes e jovens. Então vale a pena também o investimento. Tá certo? Tudo é pago. Um pacote que você está fazendo, você tem lá o valor do acampamento, tem o valor do material e tem lá também a alimentação incluída dos 11 dias que você passa lá. Tá certo? Pagando aos pouquinhos, não fica tão pesado assim. Tá certo? Então, sugestão para vocês aí na área de formação de liderança. Então, voltamos lá. Tem como prestar? Plínio? O que é um líder, então, na cabeça da gente aí? O que é um líder para você? É o que dá o exemplo. É o que dá o exemplo. Ou pelo menos deveria estar sendo isso. Obrigado. Deveria estar sendo isso. Mas na prática, tem vários tipos de lideranças. Mas a liderança cristã, o foco é exemplo. Por isso, o maior líder que nós temos como referência, quem é? Jesus. Tá certo? É claro que na Bíblia nós temos lá o ícone, entre aspas, né? Moisés. Não tem como a gente deixar de falar de liderança sem falar de Moisés. Não tem como você falar de liderança e deixar de falar de Neemias. Não tem como você falar de liderança e deixar de falar de Paulo. Não tem como você falar de liderança e deixar de falar de Barnabé. Por quê? Foram ícones, foram líderes. Davi. Você tem vários líderes ali. O líder, ele foca o exemplo. Mas só o exemplo? Não. O que é um líder, então? Companheirismo. Por quê? Porque eu quero que os outros vão se sentir apoiados por ele, né? Vão se sentir inspirados por ele. Aí vamos abrir um pouquinho mais essa questão do companheirismo aqui. Se um líder tem que ser o exemplo, então começa tudo pelo exemplo, e ele tem que criar companheirismo, laços relacionais, existem algumas coisas que acontecem nesses laços relacionais que atrapalham a liderança. Exemplos. Referências. Preferências. Também, como José, do Egito. Eu pensei nele. Perfeito. O que mais? Que atrapalha nas relações? A amizade, o laço de amizade. Assim, desagradar. Desagradável, a gente não vai ter como agradar todo mundo. Eu não sei como expressar, mas ele relaxar muito com os seus liderados. Perfeito. Então, em outras palavras, vamos tentar melhorar isso aí. Isso. Imparcialidade. Está atento ao que está acontecendo. A falta de maturidade também. Imaturidade requer também um autoconhecimento. Então, o líder ele tem que autoconhecer-se, ele tem que saber as suas limitações, seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Tá certo? Isso quando a gente faz uma empresa, falar isso fora daqui da igreja, eu trabalho no tribunal e dou essa capacitação de liderança, só que é mais amplo o tempo, né? São 30 horas de capacitação.
Então é mais extenso, dá para a gente trabalhar outras coisas, que é muito rápido. Mas o foco é, faça a análise de quem você é. Existe uma ferramenta chamada Análise SWOT. Coloquei lá no grupo para vocês depois pesquisarem, lerem um pouquinho e você se refletir sobre você, quem você é, afinal de contas. E seja sincero com você. Quais são os seus pontos fortes? Você conhece? Quais são os seus pontos fracos? Os pontos fortes você tem que melhorar. E com os pontos fracos, o que a gente faz? Joga para debaixo do tapete? Não. Você vai compreender como é que começa e até onde aquilo está atrapalhando a sua liderança. Porque o que atrapalha as nossas relações são os pontos fracos nossos que nós não paramos para pensar que nós temos. São os nossos pontos cegos. Que a gente precisa da ajuda, às vezes, de alguém para sinalizar isso para a gente. E ter essa pessoa para falar para a gente, nosso grilo falante, né? Pegando a imagem do Pinóquio, né? Nosso grilo falante, ter alguém para falar para a gente isso dói. Porque ninguém gosta de ouvir os seus podres. Mas nós precisamos, às vezes, ter alguém, nós, às vezes, não. Temos que ter essa pessoa que a gente confia, que ela vai ser sincera com a gente e vai falar para a gente quais são os nossos pontos negativos, para que a gente esteja atento para que a nossa liderança dentro da igreja possa ser uma liderança positiva, possa ser uma liderança que vale a pena. Por que a gente fala disso tudo aqui? Porque não há liderança sem um exemplo. Não há liderança sem relacionamento. Não há liderança sem você observar como é que estão as relações na equipe. Não há liderança se você não conversa com as pessoas. Não há liderança se você não encoraja as pessoas a darem o seu melhor. Não há liderança se você não ajuda as pessoas a buscarem aperfeiçoamento nos seus dons. Ajudá-las a perceberem em que áreas elas podem servir ao reino de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, no ministério certo? Vocês escolheram trilhar, caminhar com uma faixa etária que nos dias de hoje é complicada na cabeça de muita gente. Dos 9 aos 17 anos. Uma geração que questiona o papel de um líder. Não respeita, a grande maioria não respeita o papel de um líder, quem está à frente. E você e eu, nós precisamos conquistar essas pessoas. Vem uma questão do exemplo. Porque é uma geração que está mais atenta à maneira como nós falamos, à maneira como nós reagimos, à maneira como nós tratamos uns aos outros. Elas estão atentas a esses detalhes. E isso vai impactar o ministério com os embaixadores, o ministério com os adolescentes, o ministério com os jovens, independente qual seja o grupo que você esteja dentro da igreja, vai impactar. Tá certo? Então, o líder é aquele que define uma visão. Nesse ponto, voltamos para Jesus, que é a visão de Jesus, que as pessoas se reconciliassem com Deus. E essa é a visão dele para nós todos. Como embaixadores do reino, nós temos que ajudar essa geração de meninos a olharem para Jesus de uma maneira diferente. Você está claro para você qual é o seu papel realmente dentro dos embaixadores? Está claro para você o seu papel dentro do ministério que você exerce dentro da igreja hoje? Porque você precisa passar isso para diante. Passar isso, essa paixão de que vale a pena esse investimento de tempo com essas pessoas, com essa faixa etária. Porque se eles não enxergarem isso em você, essa paixão, não vai acontecer a liderança de forma tal que multiplique pessoas. Porque Jesus falava, vá. E aí, em determinado momento, Lucas diz que ele manda 70 pessoas, algumas traduções falam 72, de 2 em 2, e quando essa turma vai e depois volta, o que Jesus faz? Quem lembra? Que é o papel de um líder. Hã? Não, as pessoas voltaram, ele vai orar, a gente vai chegar nesse papel também. Mas o que Jesus fez quando essas pessoas voltaram? Ele mandou de 2 em 2, ó, vá, não leve nada, né? Confie no Senhor, vai prover todas as coisas. Aí eles voltaram. O que Jesus fez? Relatório. Aí eu pergunto para você, como líder, você presta relatório para o seu pastor? O que está acontecendo?
Se é pelo exemplo, se a nova geração não ver que a gente faz isso, você acha que os novos líderes farão? Então você vê que o nosso papel como líder sempre vai ter o ponto de partida, qual é? O exemplo. Líderes cristãos lideram pelo exemplo. E tem que estar claro na cabeça da gente aonde a gente quer chegar para o reino de Deus. Então, tenha claro, você está inspirando as pessoas ou está desmotivando as pessoas? Você capacita novos líderes? Você está aqui porque você decidiu, o pastor de vocês encorajou, o líder atual de vocês encorajou vocês a estar aqui? Como é que foi essa vinda de vocês para cá? É isso que vocês têm que começar a se perguntar. Porque se foi alguém que te motivou a vir aqui, você tem que começar a se perguntar: o que eu vou fazer para os novos que estão agora se formando aí? Nova liderança. Eu estou encorajando a formação de novos líderes? Porque não pode parar. De graça recebemos e de graça devemos dar. Então, aquilo que a gente recebeu, a gente passa adiante. Tá certo? Aí tem aquele filme antigo, A Corrente do Bem, que fala algo parecido com isso. Não é um filme gospel. Mas ele fala que você recebe um bem de alguém e ele fala, você tem que fazer esse bem para outra pessoa. Se aquilo fez o bem para você, você não pode reter para você. É o que Jesus falava. Você não pode reter o que Deus está te dando. Você tem que passar para frente. E o maior presente que Deus nos deu, qual foi? A salvação. Nós precisamos alcançar essa nova geração para Cristo. Esse é o papel de um líder de embaixadores do rei. Não é só a atividade que é feita esportiva, não é só uma tarde de jogos. Tudo tem que estar sendo elaborado, pensado para alcançar o objetivo maior. Tá certo? Então o líder, ele vai fazer com que as pessoas sonhem e ajude essas pessoas a alcançarem os seus objetivos. Tá certo? Porque nós precisamos entender que todos nós temos um propósito aqui neste mundo. Quais são os seus dons? Quais são os seus dons? Porque juntos nós somos melhores. Jesus juntou quantas pessoas mais perto dele? 12. Os 12 eram perfeitos. Os 12 eram iguais. Os 12 tinham os mesmos dons. Não. Eram 12 pessoas que tinham jeitos totalmente diferentes, umas explosivas, outras mais introspectivas. Uma, inclusive, o traiu mais tarde. Então, quer dizer, já sinalizando para a gente que na liderança vai ter algum momento, infelizmente, que a gente pode esbarrar com um Judas da vida. Mas nem por isso devemos parar. Pegando plágio aí, fazendo um plágio do desenho Dory, do Nemo, continue a nadar. Continue a servir. Porque na hora que vem as traições, as rasteiras, porque elas virão. Se aconteceu com Jesus, você acha que não vai acontecer com a gente? Só que ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende? Eu? Então continue a nadar, continue a servir. O líder não desiste, apesar da dificuldade, porque ele crê que aquele que está à sua frente, aquele que começou a boa obra, como diz Paulo em Filipenses, aquele que começou a boa obra na sua vida, é fiel e vai completar, ele não vai deixar pela metade. Então a liderança tem a ver com o papel do líder para encontrar o caminho para ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos, a alcançarem os seus sonhos, a alcançarem a visão que Deus está colocando no coração de vocês. Porque a visão de um embaixador do rei é ser um missionário de Deus aonde quer que aquela geração esteja. No colégio, você tem que ser um embaixador do rei. Na faculdade, depois de se tornar uma certa idade, porque uma vez embaixador, sempre embaixador, na faculdade você tem que ser o embaixador do rei. As mensageiras têm um lema dela, mas o foco também é o mesmo. Você é uma mensageira do rei. Você é um representante do reino. O que eu comentei aqui para vocês? Análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Por quê? Para desenvolver nossa liderança, a gente tem que entender isso. Então, força e fraqueza tem a ver com o que está dentro de cada um de nós. Ninguém tem como roubar isso de você, nem mudar você. Ninguém muda ninguém aqui. Só quem pode mudar cada um de nós, quem é?
É Deus. Somente Ele pode mudar. Então tira da tua cabeça achando que você vai conseguir mudar alguém. Você vai conseguir influenciar as pessoas se seu exemplo estiver sendo um exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo diz o quê? Sejam meus imitadores, assim como eu sou. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que eu estou sendo realmente um discípulo de Cristo? Será que a minha referência é Jesus realmente? Porque hoje a gente vive uma geração, hoje a pessoa olha para Lady Gaga, olha para uma opção de ícone aí fora e pesquisa tudo sobre o que a pessoa faz, o que ela come, deixa de comer, onde vai, deixa de fazer e tenta imitar. E a gente tem que começar a se perguntar se a gente não está fazendo a mesma coisa com relação à palavra, que é o principal. Você realmente tem direcionado os embaixadores para a palavra? Um líder tem que inspirar as pessoas a ter paixão pela palavra. Um líder cristão tem que fazer com que seus liderados olhem para Jesus de uma maneira diferente. O exemplo maior de vida, o exemplo maior de líder, aquele que estava cuidando das pessoas, aquele que não descartou aquela pessoa, como foi o caso de Pedro, ele não descartou Pedro quando Pedro negou. Um líder cristão, ele não descarta ninguém. Plagiando novamente, até o último homem tem que caçar aquela pessoa, tem que ir atrás dela, não pode deixar ela fugir. Jesus olhou para Pedro e não virou as costas para Pedro, depois dele ter negado 3 vezes. Ao contrário, Jesus faz o quê? Vai a Pedro e diz o quê? Pastoreia as minhas ovelhas. Antes disso ele faz, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus não descarta ninguém. E às vezes a gente vai querer descartar alguém, como foi Paulo em um determinado momento com Silas. Abandona, né, a viagem, na segunda viagem, não quero ele junto comigo, não. Deixou a gente na mão. Mas mais tarde, Paulo muda o conceito com relação a ele. E fala, não, ele é muito precioso para mim. João Marcos é precioso para mim. Traga meus pergaminhos. Então, ele deixou o João Marcos em determinado momento para ficar com Silas, mas mais tarde ele reconhece que ele tinha o seu papel também, a sua importância. Um cafezinho para acordar aí quem estiver dormindo. Ameaças e oportunidades. Um líder tem que estar atento ao que está acontecendo. Se os 2 primeiros têm a ver com o que está dentro, os 2 seguintes têm a ver o quê? Que está fora de você, que você não tem controle. Você tem controle do que está acontecendo com relação à economia no nosso país? No mundo afora? Não tem. Mas você tem que entender os impactos de que está lá fora na sua vida. É isso que tem a ver com oportunidades e ameaças. Como líderes cristãos, nós temos que entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas respinga algumas coisas na vida da gente. E a gente tem que entender o que está acontecendo em termos ideológicos para ajudar as pessoas a direcionar novamente para Cristo, como líderes cristãos. A gente tem que entender que a economia está acontecendo, a gente tem que ensinar as pessoas a não serem consumistas exageradamente, como é que está acontecendo. É uma geração altamente consumista. Líderes ajudam a pessoa a pensar, tem necessidade de você comprar isso? Ele tem que ajudar, nós temos que ajudar essa nova geração a pensar nisso. Você vai fazer um evento, aquele evento não vai acontecer do nada. Existem questões jurídicas por trás disso. Onde vai acontecer? Fora da igreja? Ok. Aonde? Vai ser na praça. Será que a gente tem licença para fazer aquele evento? A gente tem que mostrar que a gente tem que respeitar as leis. Porque Jesus, o nosso exemplo maior, disse o quê? Quando foi questionado sobre o imposto romano. Ele pede a moeda e pergunta o quê? Quem está na moeda? Ele diz César. E ele fala o quê? Dê a César e a Deus. Então, o líder tem que entender isso e ajudar as pessoas a mostrar o que está acontecendo lá fora. A gente vai respeitar as leis, mas essas leis não podem ser maiores que Deus. O que está acontecendo lá fora não pode ser maior do que nós cremos, que nossos valores cristãos. O líder cristão inspira a pessoa a entender que existem coisas que vale a pena de pegar lá fora, é uma oportunidade, mas existem coisas que estão acontecendo que vão ser uma ameaça para o que está acontecendo aqui dentro. Vai atrapalhar o desenvolvimento do trabalho do Senhor. Vai atrapalhar
o trabalho que vocês vão executar com os embaixadores. Por exemplo, no passado a gente saía para um evento, as igrejas não pegavam nenhuma autorização dos pais para levar os seus filhos. Hoje, se a gente parado na estrada, vocês vão ver isso no próximo, acho que é no próximo encontro, né? Sem autorização, a gente pode até ser preso. Por isso a gente pede autorização. Porque nós temos que ser exemplo na sociedade. Se lá fora exige, por que a gente vai fazer diferente nessa hora? Temos que ser exemplo da sociedade. Certo? Então é isso aqui que vocês vão fazer. Ó. É um quadrinho só para vocês visualizarem essa questão. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Força, fraqueza, internamente, é você. Externo, é o que está fora de você. Você não controla, mas você tem que entender o impacto disso e ver o que pode ser feito para que aquilo não te atrapalhe, se torne uma ameaça. Tá certo? Isso aqui é uma roda da vida. Não está na apostila, mas vou colocar depois para vocês fazerem. Como é que está o tempo de vocês aí, afinal de contas? Vocês estão administrando o tempo de vocês? Vocês estão cumprindo um dos mandamentos, que é descansar ao 7º dia? Vocês estão dando tempo de descanso? Vocês estão dando tempo em família? Olha só a dificuldade. Voltamos ao tópico 1. Exemplo. Se não estamos dando um exemplo da importância de tempo em família, quando a gente falar sobre respeitar a família, ter um tempo em família, eles não vão acreditar, porque eles não estão vendo isso na gente. Então, isso daqui é um termômetro, diríamos assim, para você falar sobre isso. Qualidade de vida. Como é que está o seu tempo a sua criatividade? Você tem hobby? Você tem algo para distrair a tua cabeça naquele momento que está pegando fogo? Então, você vai dar uma nota de 1 a 10. Plenitude e felicidade. Você se sente feliz ou não? Porque a felicidade do mundo é ter conquistas materiais. Você vai dar um termômetro aqui, de 1 a 10. Espiritualidade, como é que está a tua relação com Deus? De 1 a 10. Você está tendo um momento a sós com Deus, não está? Como é que está o tempo de leitura da palavra? Pessoal, sua saúde, você está até cuidando da tua saúde? Não é isso? Estamos aí na reta final do mês de novembro, novembro azul, os homens presentes. Saúde o quê? Conscientização do câncer de próstata. Isso tudo tem a ver com saúde. Como é que está o teu controle da tua diabetes, se você é diabético? Como é que está o teu controle aí da sua pressão, se você tiver problema de pressão alta? Como é que você está cuidando da sua saúde? Porque um líder tem que ter esse cuidado. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés estava lá o dia todo, todos os dias, chegava lá na madrugada, já começava a atender o povo e até tarde da noite, até que um belo dia vem seu sogrão, Jetro, fazer uma visita. E ele observa o dia a dia de Moisés e chega e fala, não dá, você não vai aguentar não. E é o que acontece com a gente dentro da igreja. Se a gente não se der o tempo de descanso, está todos os dias fazendo várias atividades, mas nunca você dá um tempo para você descansar, vai chegar o momento que você vai querer abandonar o ministério. E a gente esquece que Jesus também tinha um tempo que ele se afastava da multidão com seus discípulos para descansar. A Bíblia está recheada de exemplos da importância do descanso para que o ministério não afunde. Porque o cansaço físico e mental vai chegar. E se não nos dermos esse tempo, a nossa liderança, o ministério que estamos na frente, vai afundar. Então essa é a diferença do que está acontecendo lá fora. Nós pensamos diferente. Sugestão de livro nesse aspecto. Andando de tanque vazio. Ponto de interrogação. Andando com o tanque vazio é do pastor Wayne Cordeiro, um pastor havaiano. Vale a pena a leitura. Ele escreveu esse livro num período que ele estava com um burnout. Ele estava esgotado, com o ministério quase que afundando. Então ele escreve a experiência que ele teve, o vale dele, o vale da sombra da morte, e como ele saiu daquilo dali e a importância do descanso nessa hora.
Então, para nós que somos cristãos, vale a pena a leitura desse livro, se você puder. Tá certo? Então, faça isso aqui, é roda da vida, porque de tempo em tempo você tem que parar e avaliar novamente como é que está a tua vida. Tá certo? Isso aqui não é fixo, não. Porque ele vai fazer uma roda, se tiver tudo equilibrado, vai ficar quase uma rodinha com um pneuzinho, alguns pontinhos fundados, mas quando está muito baixo, significa que o pneu, ó, tá mal. Tá certo? Aprenda a ouvir as pessoas. Esse relacionamento tem a ver com ouvir. Não é só você falar, é uma via de mão dupla. Eu lembro que minha mãe falava muito, os antigos falavam na minha época, enquanto o outro fala, o burrinho faz, o quê? Abaixa a orelha. Hoje, se a gente falar burrinho, já vai ser levar um puxão de orelha, porque é politicamente incorreto. Mas no passado se falava muito isso. Então, para a gente não falar isso dessa forma lá fora, principalmente, né, para a gente não levar o puxão de orelha, nós temos que aprender a ouvir. E ouvir é complicado. É complicado porque não fazemos muito bem esse exercício. Existem vários livros falando sobre a importância de ouvir. Então, você como líder, procura ler esses livros, ver palestras, porque no YouTube tem várias palestras de várias igrejas sendo colocadas lá gratuitamente. E a gente não para pesquisar essas coisas. Está pesquisando lá TikTok para rir, né, o gatinho, o cachorrinho, e as coisas que poderiam ser nutritivas para nós, para nos aperfeiçoarmos, a gente deixa de lado, a gente não tem tanto interesse em pesquisar. Então está ali disponível para vocês. O Haggai tem vários vídeos lá gratuitos, outros que são pagos. Mas a boa parte está sem procurar o canal do Haggai. Você tem vários vídeos lá focando liderança gratuitamente para você. Tá certo? YouTube lá, escreve lá Haggai Brasil. H-A-G-G-A-I. Haggai. Então, ouça a pessoa. Perceba. O ouvir, gente, requer você olhar para as pessoas aqui ó, na tua frente. Vivemos a geração da tela. Ninguém mais quase olha para o rosto do outro. Quase ninguém olha para o rosto do outro. E a gente tem um episódio interessante. Eliseu vai para casa de alguém, cura, ou melhor, tá? Com a bênção de Deus, a fertilidade para uma mulher, ela tem um filho, o filho morre, ela fica quieta, vai ao encontro do profeta, no meio do caminho o profeta vê à distância aquela mulher, manda o seu discípulo para conversar com ela para saber o que está rolando, o que está acontecendo. Tá tudo bem com você? Ele pergunta. Tá tudo bem, mas não volta atrás, ela continua até chegar ao profeta. E diz para o profeta, ou melhor, diz com o rosto. Porque quando ela chega lá, na mesma hora, o profeta lê, escuta, olhando o semblante da mulher, que havia algo errado. O discípulo não percebeu a fala da mulher. A fala foi uma, mas a fala principal, ele não ouviu. O ouvir requer não apenas o ouvir no sentido auditivo, mas o ouvir com o olhar. Jesus olhava as pessoas. Esse é o nosso exemplo na nossa liderança. Precisamos ouvir as pessoas para ajudar a desenvolver o que elas têm de melhor. A desenvolver o perfil delas, a liderança dela. Mas para isso tudo começa se você também se conhece. Se você está buscando aperfeiçoamento ou não. Porque enquanto estivermos aqui, ninguém é perfeito. Alguém da área jurídica aqui no grupo? Para de ler quando se termina a faculdade. Acabou? Impossível, porque está toda hora surgindo alguma coisa diferente. Toda hora sai uma resolução do CNJ. Toda hora sai uma súmula do Supremo. Toda hora muda o entendimento. Toda hora muda lá as legislações. Estão lá mudando alguma coisinha. Muda um parágrafo, uma linhazinha, uma palavra, já muda todo sentido. Então a vida é assim. Nós não podemos parar. Não podemos parar. Paulo diz que nós precisamos conhecer o quê? Continuar buscando a Deus para conhecer qual seja boa, perfeita e agradável
Vontade. Ele não fala que é para parar, ele fala que é para continuar buscando. Continue buscando a palavra. Ninguém sabe tudo. Nenhum líder sabe todas as coisas. Mas nós temos que direcionar as pessoas. Que tipo de servo, líder você é? Interessante uma coisa que você estava falando sobre porque o mundo em si ele já está obrigando as pessoas tipo assim, a caminhar para frente. Você vê com essas novas tecnologias, você vê que até pessoas estrangeiras estão vindo aqui para o Brasil para ocupando cargos de pessoas que poderiam ser brasileiros, Sim. tipo assim, tá especializado na área, mas não tem. Que a gente acaba valorizando quem está vindo de fora, ao invés de valorizar os pratos da casa. Também. Olha, Isso aí. Verdade. Então nós temos que estar atentos a isso tudo que está acontecendo aí. Tá certo? Tipos de líderes. Aqui só tem alguns que foram citados aí, porque você vai vendo nas literaturas de liderança, você vai ter vários conceitos de líderes. O que é um líder? O que é um líder servo? Então aqui são alguns. Líder servo aquele, é o exemplo maior, por isso coloquei na frente. Porque Jesus foi um líder servo. Aquele que quiser ser maior, que seja o menor, que sirva a todos. Mas não é o conceito que nós temos visto de liderança na sociedade hoje. Você tem que ter sucesso. Você tem que estar em evidência. Você tem que isso, aquilo. Então a igreja tem que bombar. O que é o conceito de igreja saudável para o Senhor? A igreja saudável para o Senhor é aquela igreja que o busca de coração, é aquela igreja que entrega a sua vida de coração, é aquela igreja que está disposta a obedecer. Ela não é perfeita, porque, pegando o exemplo de Davi, Salmo 51, não é isso? Salmo 51, nós vemos ali Davi num momento de quebrantamento. No auge, um grande rei tem a sua queda lá, adultério, morte, porque ele assassina o esposo daquela mulher, até que o profeta Natan dá um sacode nele, porque ele estava tão conformado com o pecado, já não estava mais se autoavaliando. Foi preciso que Deus mandasse Natan para abrir os olhos de Davi. E ele se quebranta. E ele escreve o Salmo 51. Senhor, não retire de mim o teu espírito. O maior prazer de um servo de Deus deve ser a sensação da presença, da onipotência, do cuidado de Deus na vida da gente. E ajudar as pessoas a buscarem a mesma coisa. Então, o líder servo, ele tem um coração de servo, ele está disposto a servir a todo instante, ele não vê dificuldades, mas ele quer servir. O líder motivacional é aquele líder que está ali a todo instante preocupado com as pessoas que estão à sua volta, querendo fazer com que ela não desista da sua vida. E olha só, você talvez seja um líder motivacional no seu trabalho. Você percebe algum colega que está mal, emocionalmente ou no trabalho? Você o motiva a buscar novos conhecimentos? Você o motiva a não desistir da vida? Você é um líder. Desculpa. Saliva. O conceito que tem aqui, eles são mesclados. Você vai ser todos esses conceitos, mas tem momento que você vai ser só um líder motivacional. Você vai ser um líder situacional. O que é um líder situacional? Você tem uma tarefa a ser executada. Isso acontece muito na hora de fazer um planejamento de algum evento. Nós vamos fazer, estou precisando de alguém lá para organizar a ornamentação do espaço. Eu não levo jeito para isso. Obrigado. Mas vai ter gente que leva um jeitão para aquilo. E aquela pessoa na mesma hora faz o quê? Ela se coloca. Se você não sabe quem é a pessoa, mas se ela se colocar, ela vai se tornar o quê naquele instante? Líder. Então, líder situacional tem a ver com alguma situação que aquela pessoa tem uma característica que vai fazer com que todos a sigam para que aquela situação seja resolvida. Tá certo? Então, o líder autocrata talvez seja o que a gente menos gosta. É o líder manda-chuva, é o líder centralizador, é um líder que não compartilha a visão, é um líder que tudo é ele que resolve tudo. Eu espero que você não seja esse tipo de líder.
Mas se for em nome de Jesus, que caia por terra hoje, que você possa buscar ser um líder servo, um líder situacional em algumas situações, mas nunca o autocrata. O autocrata não é que ele não tem o seu papel. Há momentos que temos que ser autocratas. Qual vai ser o momento que um autocrata vai ter a sua importância? Numa crise. Na crise. Então, na crise, no desespero. Por quê? É o momento que a maioria das pessoas perdem o quê? O controle. Então tem que ter alguém nessa hora, ele tem a sua importância. Então você vê que mesmo o autocrata, ele tem o seu papel, a sua importância. A gente tem que entender, não é para descartar o autocrata, mas entender que no dia a dia ele não vai ter a sua relevância. Não é para você ser autocrata, mas há momentos que até nós que somos líderes servos, democratas, temos que ser autocratas em algumas situações. Porque na crise, geralmente, acaba acontecendo isso, também. É isso aí. Democrata é o mais fácil de entender, porque é a pessoa que senta, escuta as pessoas, pede ajuda em algumas situações, compartilha a sua liderança com as pessoas, mas pede feedback. E ela também dá feedback. Ela não tem medo de se autoavaliar, de pedir uma devolutiva. O que é uma devolutiva, gente? Eu sei que não é muito comum. Você, como líder, você já parou com seus liderados e pediu um tete-a-tete para falar assim, como é que tem sido a minha liderança com vocês? Já pararam de fazer esse exercício? É difícil. Mas um líder democrata, ele faz isso. Um livro interessante que toca nesse assunto de uma maneira mais técnica, novamente do John Maxwell, é o Líder 360 Graus. Ele fala muito bem sobre essa questão. Da importância de ouvir o outro e não apenas dar o feedback, mas também de receber o feedback. Então, um bom líder, ele procura fazer isso. Lembra-se que Jesus fez isso em determinado momento? Ele fala, o que as pessoas estão pensando sobre mim? Isso. E vocês, o que pensam de mim? Jesus aponta para os discípulos. E vocês, ok, estão pensando isso. E vocês, que estão caminhando comigo? Veja que, novamente, a Bíblia mostra o caminho para nós sermos líderes fantásticos segundo os olhos de Deus. Um líder cristão vai entender isso, que a palavra já revela isso tudo para a gente. Então, temos esses conceitos lá fora, mas nós vamos aplicar esses conceitos dentro do que a palavra diz para a gente, como servos. Tá certo? Tem uma pessoa na Bíblia que até hoje me chamou muita atenção também. Quem? O centurião. Sim. Ele foi humilde, né? Sai do seu pedestal. Ele saiu do pedestal, ele chegou, basta uma palavra tua. E resolve tudo. E resolve tudo. Então, o líder, ele nessa hora, pegando essa palavra sua, o que ele fez ali? Quando você der uma tarefa para alguém, delegar a tarefa para alguém, confie que vai ser feito. Porque às vezes a gente dá para a pessoa, mas fica toda, você já fez? Você já fez? O que você já fez? Você está ensinando errado. Você está dizendo para ela que não está confiando no que ela está executando. Então, pegando aí o exemplo bíblico, o que aquele centurião fez foi isso. Mas a gente faz isso bastante sem perceber, às vezes. Por isso que a gente tem que fazer esse exercício de auto-reflexão constantemente para perceber como é que está aí na nossa liderança. Tá certo? Líder liberal é o camarada que deixa tudo acontecer. Eu sou o cara bonzão. Faz o que você quiser. Quer ser líder de quê? Dança? Beleza, pode ir. Quer ser escola bíblica? Beleza, pode ir, vai dar aula. Ele deixa fazer as coisas acontecer. O problema é o caos que vai imperar disso aí. Vai vir a conta. Vai vir a conta. Esse talvez seja o mais complicado de todos. Não tem nem como você tentar identificar o momento que ele possa ser útil na situação. Porque o papel democrata ele dá, mas ele acompanha. Tá certo? O carismático todos nós deveríamos ser, mas não somos. Jesus era um líder carismático. Vamos tentar entender, não é só porque ele tinha carisma, ele tinha presença.
Mas a palavra de Deus diz que Jesus tinha o quê? Autoridade. E por que Jesus tinha autoridade? Ele tinha confiança nele. Também, mas vamos dizer, por que ele tinha autoridade? Para a gente entender esse conceito, por que a Bíblia fala que Jesus tinha autoridade. Pai tinha dado a ele. Também, mas olha só, a gente está vendo agora sobre o olhar humano. Esquece nesse momento a questão teológica. Sim, mas não é só isso. Voltamos à primeira palavra aqui do dia. Exemplo. Jesus, o que ele falava, ele fazia, ele vivia. Por isso ele tinha autoridade. O conceito que estava ali na palavra de Deus, que Jesus tinha autoridade, é porque o que ele falava, ele vivia. Esse era o conceito que está ali. Será que nós temos essa autoridade, esse carisma de as pessoas olharem para nós assim, cara, eu quero ser como fulano, eu quero seguir, vale a pena, olha o que ele faz. Ele sabe tratar as pessoas bem, ele sabe chegar junto das pessoas, ele sabe ouvir as pessoas, ele sabe encorajar as pessoas. É um líder carismático. Tá certo? Aí nós entramos agora para duas palavras novas que não usávamos dentro da igreja, mas alguns têm usado até o coach, mas de uma maneira complicada. Não é isso? Mais como manipulação do que qualquer outra coisa. O que é o líder coach e o líder mentor? Há uma diferença entre os dois. Os dois têm a ver com impulsionar, encorajar as pessoas a encontrarem o seu caminho. Só que o coach, ele vai olhar para você e dizer assim, cara, você tem um potencial muito grande como ser humano. Você tem um potencial muito grande como servo de Deus. O coach, o líder coach dentro da igreja seria aquele camarada que é o discipulador. É o camarada que está do lado da pessoa, é o Barnabé, caminhando com Paulo, encorajando Paulo, ajudando Paulo, fazendo com que as pessoas à volta vissem Paulo de uma maneira diferente. Ele está pagando o preço por caminhar com Paulo, porque a vontade do pessoal era, ó, Paulo tá, cara, não, esse camarada está fingindo para matar mais gente. Então, o líder coach é aquele cara que vê o potencial da pessoa e ajuda, caminha com ela, ajudando a focar aonde ela quer chegar. Quanto tempo ainda tem? Que você apareça já. Líder mentor. Ele tem o mesmo foco. Qual é a diferença? O líder mentor tem a ver com as especialidades. Enquanto o coach tem a ver com ajudar a pessoa a se autodesenvolver-se, a se encontrar, o líder mentor, ele tem uma especialização. Você vai seguir a pessoa porque ela tem algo que você admira nela na área profissional e você gostaria que aquela pessoa te ajudasse a desenvolver o seu potencial naquela área. Por exemplo, vocês vão ter que fazer, ainda tem que fazer o projeto ainda, Lucas? Ainda tem essa tarefa? Estágio. Agora é estágio. Agora é estágio. Ok. Estágio nem sempre a gente consegue escolher alguém para onde a gente vai, né? Mas digamos que você possa e consiga fazer estágio com um conselheiro que você já admira pra caramba o trabalho dele como conselheiro. E ele topa caminhar com você para ajudar a desenvolver o seu potencial como futuro conselheiro dos embaixadores do rei. Por que você escolheu aquela pessoa? Há algo que você admira nela tecnicamente. Ela vai ser o seu mentor naquela área, para você ser um grande líder como conselheiro. Então, o coach tem a ver com desenvolvimento, não especificamente para uma tarefa, mas é como pessoa para você desenvolver. Fazer com que a pessoa se autoavalie constantemente, que a pessoa tenha foco naquilo que ela faz, que ela pare de ficar parando no meio do caminho, desistindo à toa, mas que ela enxergue que ela tem um potencial e que ela é capaz de realizar grandes coisas. O mentor não vai dizer, cara, você, isso aqui que você está fazendo não está legal não, você pode melhorar a sua comunicação com os seus liderados, você tem que melhorar a questão do planejamento. Vocês vão ter um encontro sobre planejamento. É uma das coisas que nós dentro da igreja falhamos pra caramba. Planejar é o nosso calcanhar de Aquiles dentro das igrejas. Nós queremos fazer eventos, mas não planejamos muito bem as coisas. Porque o planejar significa que você depois tem que fazer o que Jesus fez. Voltou a turma, avaliação. Isso é um planejamento correto. Você planeja o que vai ser feito, executa o que foi planejado e avalia como é que foi, se foi alcançado o objetivo ou não. Tá certo? Aí John Maxwell fala de 5 níveis de liderança. No seu livro Líder 360 Graus.
Você inicialmente vai seguir a pessoa porque ela é líder. Você nem vai com a cara dela, mas infelizmente ela é teu chefe, ela é teu líder, ela é o teu pastor, ela é o teu conselheiro. Você não vai com a cara, mas você está seguindo a pessoa por quê? Porque ela tem um título de líder. Esse é o primeiro nível de liderança nosso. Você está exercendo o papel de líder porque te deram esse título. Tá certo? Às vezes não vai ser você de fato na prática, mas você está ali à frente, as pessoas vão te seguir porque você houve a imposição de mãos ali. O segundo nível de liderança é quando as pessoas começam já a enxergar alguma coisa em você interessante. Acho que eu vou passar a prestar mais atenção no Otávio agora. Não ia muito com a cara dele, não, mas agora acho que vou seguir o que ele está fazendo aí, porque ele tem algo ali diferente ali. Você está permitindo que ele te conduza. Tá certo? Tem gente, então, assim, no nosso meio, gente. Você tem que começar a perceber isso, enxergar. Terceiro nível é de produção. Isso acontece muito na empresa. Você admira alguém que está produzindo pra caramba dentro da empresa. E dentro da igreja acontece a mesma coisa. Você vê ministérios crescendo bastante, você começa a olhar o que aquela pessoa fala, o que ela... Começa a segui-la nas redes sociais. Começa a ler os livros se ela escreve alguma coisa. Por quê? Cara, o ministério dele de adolescente está bombando. O que ele está fazendo para bombar lá? Então você começa a seguir algumas pessoas, para você, olha para essa pessoa como líder, porque ela produz. Ela gera quantidade. Tem o desenvolvimento de pessoas, aí você já vai seguir a pessoa, porque ela não apenas está produzindo, mas você está começando a chegar que ela te encoraja a melhorar quem você é, a melhorar o seu ministério. Até chegar a esse ponto aqui, o da personalidade, ao nível que Jesus chega. Jesus chega, esse deve ser o nosso ideal. As pessoas seguem a nós pelo que nós somos, que nós representamos. Não segue porque eu tenho muitos seguidores na rede, não tem nenhum, mas imaginando, né? Não é por causa disso. As pessoas me seguem porque eu tenho caráter. As pessoas me seguem porque vem sinceridade. As pessoas me seguem porque eu as ouço. As pessoas me seguem porque eu as encorajo. As pessoas me seguem porque eu estou junto com elas. Entenderam? Então há 5 níveis de liderança. E a gente tem que perceber em que nível nós estamos quando chegamos no ministério. Tá certo? Ninguém vai chegar no ministério e vai fazer acontecer. Primeiro que as pessoas vão te olhar com desconfiança, para começar. Então você vai conquistar isso daqui até chegar ao último nível. E no último nível você faz o quê? Um discípulo faz o quê? O que ele faz, um discípulo, gente, no final do processo? Um líder. Ele gera novos líderes. É a pergunta, esse é outro calcanhar de Aquiles que nós passamos. Temos gerado novos líderes? Pergunte isso para você. Essa pergunta mexe com a gente de uma tal forma que a gente começa a se olhar para dentro de si, pô, será que eu tenho surgido esse efeito no que eu tenho em outras pessoas? As pessoas estão desejando se tornar líderes também? Tipo assim, as pessoas ao me ver, eu estou além de encorajar elas, eu estou fazendo que elas sigam adiante, eu seja até maior ou melhor que eu. Mas é. Recentemente, conversando com um grupo de jovens, dentro de igreja, questionando quem é o líder do ministério. Ah, não temos líderes. Aí eu falei assim, como assim não tem líder? Não, não temos. Quem fica à frente quando conduzindo os trabalhos? Ah, fulano. Então ele é o líder. Não, ele não é o líder. Ué, você acabou de dizer que quando acontecem as coisas, vocês olham para quem? Para fulano. Então ele é o líder. Porque o líder inspira, o líder você segue, o líder você olha para ele com o olhar de quem está à frente de algo. Ele não é um líder nominal. É isso? Disseram para você que ele é o líder. Mas você o vê como líder. Então, essa é a geração que você e eu estamos à frente. Uma geração que tem dificuldade com a figura da autoridade. Eles fogem quando se apresenta para ele, você vai ser o líder.
Não, eu não sou líder, eu quero ajudar, mas eu não sou líder. Porque ele não entendeu o conceito de líder. E se entendeu, esse conceito está misturado, vindo com algumas coisas negativas para ele. E a palavra de Deus diz que deve haver alegria no coração daquele que serve. E ele fala, inclusive, para aqueles que são liderados, para que você não desmotive os seus pastores. Respeite, cuide, para que não haja desmotivação. Gosto dessas duas passagens de Paulo, onde ele fala sobre o perfil, as qualidades de um líder. Porque ele está falando para a formação de pastores. Esse é o grande problema nosso como servos de Deus. Porque a gente esquece o que Pedro fala. Pedro fala que nós somos geração eleita, nação santa. Sacerdócio real. Ué, ele fala ali que é só os pastores que são sacerdotes? Entenderam aí o problema? A gente não quer seguir esses exemplos aqui do que é uma qualidade de um líder. Nós buscamos hoje líderes dentro da igreja, dentro dos nossos ministérios, pela ficha técnica da pessoa. O link de... como é que é? Link de... da pessoa. O currículo vitae dela. Rapaz, você não vai conseguir... Nem eu, nem você vamos conseguir líderes de Deus. Você vai conseguir um cara técnico, mas não líder de Deus. Porque estamos invertendo os valores na hora de buscar um líder, na hora de buscar um pastor, na hora de buscar um diácono, na hora de buscar um presbítero, se você vem de uma igreja que não era batista, né? Tinha a figura, para nós é a mesma coisa, pastor e presbítero é a mesma coisa. Mas você entender que existem questões bíblicas. Você não tem que inventar a roda. Você não tem que usar os conceitos lá de fora. Os conceitos lá de fora a gente pode utilizar desde que elas são convergentes, sejam convergentes com a palavra. E Paulo diz que você tem que ser irrepreensível. Não é que você não vai errar, mas é aquele que está procurando honrar a Deus com a sua maneira de viver, seu exemplo. Ah, mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Alguém está dizendo que é perfeito? Não. Mas você tem que procurar viver de tal forma que as pessoas não tenham do que te acusar. Quantos escândalos têm surgido no nosso meio, como líderes, como pastores, por causa de escândalos sexuais, por causa de dinheiro. Por quê? Esquecemos o conceito bíblico de liderança. Nós temos que ser irrepreensíveis. Irrepreensível não quer dizer que é perfeito, mas tem que procurar o quê? Buscar honrar a Deus com a sua vida. Tá certo? Ter somente um cônjuge. Mas o que isso tem a ver com liderança? Olha só. Se você é casado, você não vai procurar rabo de saia fora do seu casamento. Nada de ficar aí do lado de alguém do sexo oposto, para as pessoas ficarem pensando coisas erradas em você. Paulo aos Tessalonicenses fala para você fugir da aparência do mal. Esse é um versículo que hoje está caindo em desuso dentro de muitas igrejas aí. Muitos servos de Deus rasgando a Bíblia, arriscando para não aparecer essa passagem. Fugir da aparência do mal. Ninguém tem a ver comigo, com a minha vida. Meu amigo, lamento. Na era das redes sociais, tudo que você posta lá, tudo que você, de fotografia, de escrita, de compartilhamento, está falando quem você é. Está mostrando o que você pensa. Se na tua página de rede social você mostra lá, você é casado, mas ninguém vê uma foto sequer sua com outra mulher, ou melhor, com a sua mulher, mas mostra você com outras mulheres, tem alguma coisa errada. Você está namorando, é noivo, a mesma coisa. Você diz que namora, que é fiel, mas é um exercício. Tenha somente um cônjuge. Você tem que dar exemplo. Esse é um papel de um líder cristão. Queira ou não, as pessoas estão olhando para você. Estão olhando para mim.
Seja temperante, ajuizado. Bom senso nas suas decisões e atitudes. Quantas pessoas aí estão perdendo a cabeça por besteira dentro da igreja, acabando com seus ministérios? Seja sóbrio, prudente. Aqui não é sobriedade de bebida, não. Seja prudente, controlado. Está fervendo o sangue? Conta de 1 a 10. Não está sendo suficiente, conta até 100. Não está sendo suficiente, vai até 1000. Controle-se. Seja modesto. Nós vivemos a era onde todo mundo tem que dizer que você é melhor que o outro. Que o seu ministério é melhor do que o outro. Um líder cristão não pode pensar dessa forma. Paulo diz que a gente tem que considerar o que? O outro? Na mesma estatura. Nem mais e nem menos. Para você também não se sentir humilhado. Mas no mesmo nível. Respeito. Não despreze o outro. Seja hospitaleiro. Um líder cristão tem que ser hospitaleiro. Como é que você vai escolher, por exemplo, alguém para ser diácono, que é para servir, o camarada não gosta de ninguém na casa dele? O camarada que nunca se coloca à disposição para nada, para servir, para receber as pessoas com carinho. O líder tem que saber receber as pessoas, um líder tem que saber encorajar as pessoas e não olhar para o que ela tem externamente, mas o que ela é no Senhor. O que ela pode se tornar para o Senhor. Acolher. Não dada ao vinho. Leia-se. Livre de vícios. Porque hoje nós temos vários vinhos. O vinho da pornografia, nós temos o vinho da tecnologia. Inclusive, vale a pena a leitura de um livro de um psicólogo americano chamado Geração Ansiosa, justamente tratando sobre a questão do uso das telas na adolescência e na juventude e o impacto disso na saúde mental. Certo? Você está se cuidando? Quantas famílias estão sendo destruídas dentro da igreja por causa de jogos? Olha o tigrinho aí. Ninguém está vendo. Olha o tigrinho. Olha os bets da vida, de apostas. Colocar todos esses livros. Vou citar lá. Coloca lá, pode ficar tranquilo. Os livros de liderança já coloquei no final. Sim. Aí eu vou colocar esses outros também que eu estou citando. Colocar. O Lucas só pediu para eu fazer isso amanhã. Para não atrapalhar lá o desenvolvimento lá. Então, assim, gente, nós temos que aprender a ler a Bíblia da forma que ela está dizendo. Não apenas literal apenas, dada ao vinho. Ele está dizendo, cuidado com o vício. Cuidado com aquilo que vai roubar a posição de Deus na tua vida. Cuidado com a violência. Quantas famílias dentro da igreja sofrem de violência doméstica? Eu espero que não seja ninguém aqui passando por isso aqui. Seja mulher ou seja homem violento. Mas o texto diz, um líder tem que evitar brigas. Como é que você vai colocar alguém para ser líder do ministério de embaixadores, de mensageiros do rei, líder de adolescentes e jovens, alguém que é violento? Nós temos que conhecer as pessoas que estão colocando, e Paulo diz que não é para colocar, fazer o quê? Em posição de mãos precipitadamente. Que governe bem a sua casa. Oh, desculpa. Obrigado. Não avarento. Camarada que na minha época, tio Patinhas, Pão Duro. Então hoje tem outros nomes, mas o camarada que não abre a mão para nada. No Correio, é verdade, isso é mais antigo ainda, o pessoal acha que nem vai saber quem é. Mas eu lembro. Então, assim, gente, quantas pessoas dentro da casa de Deus mal dão o dízimo? E quando dão o dízimo e fala de ofertas para compra de cadeira, para colocar um ar-condicionado, já dei o meu dinheiro. Ali está dizendo que seja o que alguém? Não avarento. Porque quando a gente está abrindo mão daquilo em prol do reino, você está dizendo assim, o dinheiro não é mais importante do que o reino.
O dinheiro não é mais importante do que a minha família. Lembre-se que Jesus pegou algo parecido. Jesus cita os fariseus quando fala de ajudar os seus pais. E ele diz, fala de certa forma, que eles dão a seguinte desculpa: não, esse dinheiro está separado para quê? Para o Senhor. Aí ele não ajuda aquela pessoa, porque ele diz que aquele dinheiro está separado para o Senhor. Mas na verdade foi uma desculpa que ele deu para não dar. Porque Deus preza por vidas. Nós temos que entender que às vezes você vai ter que abrir mão do seu Big Mac, seu Big Bob, seu Burger King, sei lá, onde seja que o lanche que você gosta de comer, às vezes para ajudar aquela pessoa naquele instante. Mas para isso, você só vai fazer isso, dar esse exemplo, se você estiver conectado com Deus. O líder tem que liderar pelo exemplo. O líder servo tem que liderar pelo exemplo. Sabe governar a sua casa, cuidar das pessoas que estão na sua casa. Você leva os seus liderados para a sua casa, para conhecer onde você mora? Já levou, fez alguma atividade lá? Eles sabem onde você mora? Sabe como é que é a sua casa? Sabe como é que você trata seus filhos? Porque dentro de casa, sem perceber, a gente acaba tratando, tá dentro de casa, né? A gente não se policia tanto assim se você está fingindo. Mas dentro de casa a gente mostra sem perceber que nós somos realmente. Então, receba as pessoas em casa, mostre como é que está governando. Inimigo de contendas, um verdadeiro líder não gosta de confusão, ele procura resolver os conflitos. Seja um Barnabé. Barnabé é o exemplo clássico no Novo Testamento de alguém que resolvia conflitos entre pessoas. Centrado, cuidadoso com suas palavras, com suas atitudes. Então essas são as qualidades de um líder bíblico, um líder cristão. E nós temos que nos perguntar se temos essas qualidades, se estamos buscando ter essas qualidades. Isso aqui não é só para um pastor ou um diácono. É para nós, porque o sacerdócio santo é para todos nós. Certo? Aí que a Bíblia diz mais coisas. Novamente ali o conselho de Jetro, tem que corrigir aqui. Ó. Não lidere sozinho. Se você está liderando sozinho, você não é líder. Coloca na tua cabeça. Exemplo de Jetro. Moisés, ele chamou a atenção de Moisés, porque ele estava sozinho. E ele disse, tem uma equipe. Tem uma equipe. Moisés, selecione pessoas. Como é que vai ser o critério, então? Pessoas que sejam capazes. Pessoas que têm jeito com pessoas que têm jeito naquela área, se for um ministério muito específico. Não pode faltar, acima de tudo, ela tem que ter qualidade, ela tem que saber o que fazer, mas ela tem que ter o quê? Ser temente a Deus. Olha, eu sei que não acontece, ou pelo menos não está mais acontecendo, espero que não, campeonatos de embaixadores do rei. Aí a pessoa não tem a equipe completa no time, dá um jeitinho, porque é da mesma faixa etária, o cara joga bem, e coloca a pessoa, não é da embaixada, não, vai escrever e vai dizer que é da embaixada. Não é cristã, não dá exemplo, mas joga bem. E você está afirmando que ela é embaixador. Aí faz a inscrição no campeonato. Onde é que está isso aqui? Dando um exemplo prático que acontece. Não era para estar acontecendo mais, mas acontece ainda, infelizmente. Estamos ensinando valores errados, porque o mais importante é ele entender por que está jogando. É ele entender o que vai acontecer, que nem sempre a gente vai ganhar todos os jogos na vida. Então, nossos liderados têm que entender isso. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sejam pessoas o quê? Você confia realmente nessa pessoa? Você está escolhendo para ficar junto com você? Que repudia o quê? A desonestidade. Acabamos de dar um mau exemplo aqui, um exemplo de desonestidade que acontece no nosso meio. Treine, então, Moisés. Escolha essas pessoas. Faça suas equipes. Equipes de quanto, Moisés?
Ó, faça uma equipe de 50, equipe de 100, equipes de 1000. 10, 50, 100 e 1000. E quem vai prestar contas para você? Esses líderes. Você não vai ter que ficar mais o dia todo, Moisés, fazendo tudo. Pastor, você não vai ter que fazer tudo, pastor. Você tem seus líderes. Ensine-nos a prestar contas, porque Jesus deu esse exemplo. E você também tem alguém para prestar contas, líder. O seu pastor e para ser pastor, tem algum amigo pastor para você prestar contas, porque nós falhamos. Ninguém aqui é perfeito. Um líder cristão presta contas. Independente de que nível de liderança ele esteja exercendo. Mas nós temos que prestar contas. Ué, não foi? Foi. Foi aí. Lucas 6, 12 a 16 é justamente o Jesus escolhendo seus discípulos. E a gente já citou aqui que ele não escolheu pessoas, todas elas iguais. Todas elas fazendo a mesma coisa? Não, ele escolheu pessoas diferentes, personalidades diferentes, habilidades diferentes, mas todas elas se completavam. E é isso que a gente tem que fazer no ministério. Não privilegiar determinadas pessoas porque eu gosto da pessoa. Não é privilegiar a pessoa porque, de repente, ela tem uma influência fora da igreja. Tá certo? Nós temos que desenvolver habilidades em ministérios criativos. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Na pandemia, a juventude que esteve à frente dos trabalhos da igreja com as transmissões. A geração conectada. Dependesse de mim, do meu pastor, lascou. Ia ter conectividade alguma com a igreja. Então, quem era a pessoa mais capaz? Os adolescentes e os jovens. Geração conectada. Mas nós temos que confiar no que eles estão fazendo e caminhar com eles para que eles tenham foco. Tá certo? Aqui é justamente o exemplo que a gente falou, quando Jesus manda de 2 em 2, e na volta ele pede o quê? Prestação de contas para ele dar o quê? O feedback. Nós não fazemos isso no nosso ministério, precisamos fazer mais isso na igreja. Vocês são líderes. Pensem agora, quando foi a última vez que você chegou com o seu pastor, se você não for pastor da igreja. De novo. Quando foi a última vez que você chegou para o seu pastor e disse como é que está indo o seu ministério, como é que você está se sentindo no ministério, se você ainda se sente motivado, apaixonado pelo ministério. Quando foi a última vez que você disse assim, eu estou passando por essa dificuldade no ministério? Porque Jesus deu o exemplo, e a gente tem que entender que eu e você precisamos prestar contas. Os seus liderados precisam prestar contas, para que eles entendam esse caminho da construção do discipulado. Coração de servo para evitar soberba e humildade. Você precisa prestar contas. Nenhum ministério avança sem que haja organização, planejamento, para evitar desperdícios de recursos, seja ele físico, material, pessoas, impedindo que haja frutos. Aqui, essa passagem é justamente a passagem que Jesus diz que ninguém começa um projeto sem antes elaborar o projeto, sem calcular os custos, para que você não seja surpreendido e o negócio não seja concluído. Você começar a construir uma casa e você saber que não tem dinheiro para concluir aquela casa. Então, planejamento, a próxima aula de vocês, se tiverem de planejamento, preste atenção nessa aula. Muita coisa dá errado dentro da igreja porque não sabemos planejar e temos dificuldade e raiva de quem sabe planejar quando ele começa a cobrar da gente algo do tipo. Então, preste atenção nessa aula de planejamento. Você tem outro exemplo logo em seguida, Neemias. Livro de Neemias, gente, é estudado, livro de Neemias, e a passagem de Jetro é estudada em administração de empresas nas faculdades. Não é bíblica, não está no seminário, mas eles estudam, porque há conceitos de liderança ali. Então, leiam o livro de Neemias, somente os 7 ou 8 primeiros capítulos, é administração pura. Liderança pura. Leia com esse olhar.
Certo? Então, dei uma pinceladazinha para vocês, assim, do que você vai encontrar no livro de Neemias. Então, olha aqui. Faça levantamento da situação. Ele diz que foi pela cidade, ninguém estava sabendo o que ele está fazendo. Ele ficou olhando as coisas, depois ele se reuniu com o pessoal, disse o que estava acontecendo, apontou as necessidades daquela localidade, das construções dos muros que estavam destruídos. Ele foca no recurso, ele vai atrás dos recursos com o rei, ele recebe cartas do rei. Nós temos condições de fazer, porque quem é o dono do recurso para a gente? Hã? Mas quantas vezes nós realmente depositamos nas mãos de Deus que Ele vai prover os recursos para que aconteça o que Ele colocou em nosso coração? Um líder cristão depende de Deus. Um líder cristão não deixa de orar. Um líder cristão sabe que precisa de pessoas. Isso aqui vai ser parte de vocês lá no planejamento. Nós não perguntamos, o que eu vou fazer? Até faz o que eu vou fazer, mas faz essa pergunta, por quê? Você perguntou para você em algum momento por que você vai fazer a atividade? Onde vai ser essa atividade? O que você espera dela? Como vai ser executada? Quais os recursos necessários? Por que você está fazendo o que você faz diariamente? O líder tem que entender isso, porque Jesus fez isso, ele deu esse exemplo para a gente. Ide por todo mundo pregar o evangelho para o mundo todo. Não apenas para um grupo específico, mas para o mundo todo. Tenha uma visão, então, clara do reino. Esteja preparado, saiba se comunicar, saiba gerenciar riscos. Tem problemas, preste atenção no que está acontecendo. Há pessoas no ministério, dentro da igreja, dentro dos embaixadores, que não estão conversando mais um com o outro. O que aconteceu? Você já percebeu isso? Gente, muitas pessoas dentro da igreja, dentro dos embaixadores do rei, dentro dos mensageiros do rei, dentro dos jovens, dentro dos adolescentes, dentro da igreja como um todo, que não se fala. Como é que a gente espera que o reino avance se eu e você, como líderes, não estamos percebendo o que está acontecendo para tentar ajudar a resolver os conflitos? Jesus resolvia os conflitos. Um líder resolve os conflitos. E vai fazer o quê? Superar. O líder ajuda as pessoas a superar os desafios que elas estão enfrentando. Eu e você precisamos superar e ajudar as pessoas a superarem os seus desafios. De que forma? Você vai ver Neemias encorajando o povo, porque vinham uns camaradinhas falando, né? Não vai dar certo o que vocês estão fazendo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vocês não têm recurso. Leia lá que você vai ver isso. Um líder tem que estar atento a isso. A pessoa a tirar o foco para aqueles que são contra, para focar quem? Jesus. Focar Deus, autor e consumador da nossa fé. E esse ano eu coloquei o desafio de ler o livro de Neemias. Então, agora você vai botar na prática. Agora você vai botar na prática. Aqui. Necessidade dos seus liderados. Ele estava atento a isso. Jesus estava atento às necessidades dos seus liderados. Jesus estava atento às relações. Aqui, ó. Por que eu coloquei aqui pirâmide motivacional, pirâmide Maslow? Isso aqui é um conceito de liderança lá fora. Que a Bíblia já falava disso há muito tempo. Só não tinha um termo técnico que nós temos hoje. Por isso que eu coloquei ali entre parênteses, só para você enxergar que a Bíblia tem respostas. Só que a gente não está lendo as Escrituras. O salmista diz o quê? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, no seu dia a dia, ele entende que Deus está falando para os seus acontecimentos e nela tem prazer. Um líder cristão tem que ter prazer na lei do Senhor. Tem que entender que ela fala a verdade, que ela revela, que ela nos ensina, que ela nos guia, que ela nos adverte, que ela nos encoraja, que ela nos capacita. É isso que nós temos que entender. Mas não vai ser do nada, sem que você regace a manga, sem que você dê esse tempo para você ser examinado pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala. E Ele vai nos ajudar a ficar atento a essas relações, Ele vai estar nos ajudando a resolver conflitos. Há ensinos ali, exemplos de como os conflitos foram resolvidos. Práticos, que é mais prático que a palavra de Deus, a menos que você não acredite na palavra de Deus.
mas aí você não vai ser um líder cristão. Ajude as pessoas, mantenha o foco, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, prossigamos para o alvo. Deixando de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos embaraça, todo o pecado, porque ele sabe que o pecado faz com que a gente tenha vergonha do que aconteceu na nossa vida e vai comprometer a nossa liderança. Porque Satanás vai nos acusar. E nós precisamos lembrar o conselho de João. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Satanás não quer que eu e você lembremos disso quando a gente falha com Deus. Porque ele quer nos acusar, para que não avancemos na nossa liderança no reino. O líder tem que entender isso. Deus está à frente. Chegou a última já? Essa é a última. O que a gente falou de liderança? Tenha o líderes. Não deixe que a estafa, o burnout, destrua o seu ministério. Não deixe que a depressão destrua o ministério que Deus colocou na vida de vocês. Eu tive um momento na minha vida ministerial, Deus me livrou disso. Me livrou de tirar minha própria vida. Porque chega. Se não estivermos cuidando da nossa saúde mental, Satanás vai usar esse momento para nos destruir. Mas Deus é maravilhoso e me livrou dos laços da morte. Por falta disso aqui. Tempo de descanso. Precisamos ensinar corretamente os princípios do descanso para quem está liderando. Para que a gente não seja destruído, não destrua pessoas também, logo em seguida. Ore. Ore, tenha uma vida de oração. O Senhor estava sempre orando. Jesus chamava 2 discípulos, 3 discípulos em particular, para estarem sempre com eles em oração. Se está difícil orar sozinho, chame essas pessoas que são seus amigões aí. Amigos do peito. Servos do Senhor, ore. Ore, peça oração por você. Olha, estou mal, cara. Ore por mim agora. Estou mal. Um líder cristão reconhece que precisa de ajuda. Um líder cristão reconhece que está precisando de um tempo para descansar. Um líder cristão reconhece que a oração é que vai fazer toda a diferença no ministério. Como os discípulos, logo em Atos, nos 2 primeiros capítulos de Atos, escolhe o substituto de Judas. Diz o texto que eles oraram ao Senhor, pedindo uma direção ao Senhor para escolher o substituto. Como foram escolhidos os 7 primeiros diáconos, de Atos também? Em oração, os discípulos escolheram as pessoas que iriam ajudar nas ações sociais, para que os apóstolos se dedicassem ao ensino da palavra. A oração é tudo. Nós sabemos isso no discurso. É hora de um líder exercitarmos como líderes cristãos na prática o poder que há na oração. Porque Jesus deu esse exemplo. E ele deu outro exemplo em um determinado momento, puxão de orelha para os discípulos, em que um homem chega perto dele e diz: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, porque os seus discípulos não puderam fazer, livre meu filho. E Jesus, se eu posso, todas as coisas são possíveis ao que crê. E aquele homem não teve como esconder mais. Senhor, ajude-me a crer. Ele sabia que Deus era poderoso, mas algo na vida dele, por falta de buscar,
o impedia de receber a graça de Deus pela oração. Então, ore. Crie um ambiente onde todos valorizem um ao outro. Valorize um ao outro. Ninguém é mais importante do que outra pessoa no ministério. Todos nós somos importantes. Mas nós pouco falamos isso um para o outro. Juntos, somos melhores. Juntos, cumprimos a obra. Juntos, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Jesus, porque ele faz há registro de 2 momentos que ele faz a mesma oração. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Em 2 momentos, e um dos momentos foi antes da cruz. Jesus faz a mesma oração. Pai, que eles sejam um. Isso não vai acontecer se eu não estou valorizando as pessoas. Se no meio da minha liderança eu não estou valorizando os meus liderados. Se junto com os meus líderes eu não estou encorajando os líderes a se tornarem pessoas melhores, a se tornarem servas do Senhor, a aperfeiçoarem seus dons, a cuidarem uns dos outros, a ter um momento de oração, a ter um momento de descanso, eu não estou sendo um líder. Porque precisamos construir líderes. Entenda. Entenda que há inimigos querendo puxar o nosso tapete. Se você trabalha, que é chefe de um setor, ou recebeu uma promoção, ou está de olho numa promoção, tenha certeza que tem alguém querendo essa promoção no teu lugar. E se ela tiver a oportunidade de puxar o tapete, ela vai puxar. Só que no reino de Deus, não deve haver isso. Mas, infelizmente, tem. Aquele que está em pé, conselho de Jesus, cuide-se para quê? Porque essa tentação vai passar na cabeça de cada um de nós aqui. De puxar o tapete do outro. E uma coisa interessante. E o reino é prejudicado por isso. Tem uma pessoa chamada Davi Fernandes. Em uma das ministrações dele, ele fala assim: nós como membros do corpo de Deus, nós não somos competidores, nós somos companheiros do reino. Companheiro tem a ver com andar junto. A palavra tem esse sentido, andar junto. Então, a partir do momento que a gente é companheiro, tem essa, aquele que tem um louvor que sabe tocar melhor do que o outro, não tem essa, aquele que tem, sabe pregar melhor do que o outro. Não, estamos aqui para incentivar, para ajudar, para auxiliar. Deus continua sendo Deus. Ele continuará sendo Deus. Ele continuará chamando aquela palavra que ele deu lá em Isaías, texto clássico. Né? Diz o texto bíblico que Isaías viu um anjo, o anjo pegou uma tenaz, né? uma brasa viva, tocou nos seus lábios, ele diz que ele foi purificado. E logo em seguida, o Criador da vida, o Senhor das nossas vidas, jogou uma indireta. Está escrita essa palavra, gente. Né? E agora? Quem há de ir por nós? Né? Como quem diz assim. Está na frente dele. E agora? Quem há de ir por nós? Eu fico imaginando, né? Isaías talvez lá, se fosse um dia de hoje, pulando, eu, né? Apontando para ele, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Senhor está sempre falando isso para nós. Sempre falando isso para nós. Mas só que Satanás tenta fazer o que não digamos para o Senhor, eis-me aqui. Ele vai jogar na cara que a gente está pisando na bola com Deus. Ele vai jogar na nossa cara que a gente não está nem para ir para isso. Ele vai jogar na nossa cara dizer que a gente não tem nenhum perfil de líder. Ele vai jogar na nossa cara que a gente está no lugar errado, na hora errada, não tem nada a ver com aquilo ali. Mas nós temos que crer que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel e vai completá-la. Vai completar essa obra. Está lá, Filipenses 1,6. Um líder cristão entende
que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Um líder cristão entende que o Senhor nos deu uma missão e que não podemos olhar para trás, porque aquele que pôs a mão no arado não pode o quê? Olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. Como diz Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Prossigamos para o alvo. Qual é o alvo? O líder tem que saber qual é o alvo. E o alvo é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão como líderes cristãos. Isso é ser um líder cristão segundo a palavra. Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, tá lá. Salva o meu número que está lá no grupo lá, né? Porque é só ver a postagem, você vai saber que fui eu. Né? As postagens lá sobre liderança. Então salva lá o número, se achar que vale a pena salvar. Pode mandar mensagem, não tem problema algum. E a gente vai trocando figurinha. A gente vai trocando figurinha, né? Uns cardzinhos para poder a gente aperfeiçoar no reino de Deus. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então posso voltar a palavra para o Lucas? Então, Lucas, tá de volta contigo aí. Vamos orar pelo Otávio? Agradecer a Deus. Sincero. Oremos. Pai amado, obrigado, Pai, pelo pastor Otávio, que tem abençoado tanto durante todo esse tempo. Mais Pai, Deus, esse curso de conselheiro de uma palavra tão abençoada. Meu Pai, que a gente não possa se esquecer, ó Pai, que é ser o verdadeiro cristão. Deus, cada aluno que essa palavra possa ficar enraizada em nossos corações, que a gente possa ser guiado na sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Seja para o sucesso, sua família, sua igreja, Pai, abençoa todos, assim como todos os alunos aqui. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pessoal, palmas aqui. Rafael, sorteio agora? Então, faz o sorteio agora. Me ajudar. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas